Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar de alguns livros de teoria literária que eu indico para o ano de 2023, seguindo o mesmo estilo de um vídeo que eu fiz para o ano passado, indicando livros de linguística. Aqui tem muitos livros que eu descobri no ano passado. Aqui tem muita coisa que foi publicada nos últimos anos, então é uma forma de vocês irem aos poucos, se atualizando. Então, todo começo de ano eu farei algo assim em relação à linguística, em relação à teoria literária, apresentando obras que possam servir para uma atualização. É lógico que eu também vou falar aqui de algumas obras mais clássicas também, porque é sempre bom reforçar os conhecimentos que adquirimos. Como sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada uma das obras que eu falar, pelo menos as que estiverem disponíveis, a maioria está, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre os livros através do meu link. Venho sempre dizendo aqui que isso é uma forma de você ajudar a manter o canal e é uma forma de incentivar a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Eu fiz uma seleção aqui de obras, tanto de poesia quanto de narrativa, obras também sobre literatura de um modo geral. Eu selecionei 3 obras sobre poesia e 3 obras sobre narrativa. Vou começar com obras sobre narrativa, um livro importantíssimo para você conhecer como funciona a ficção de James Wood. Eu já falei desse vídeo aqui, deste livro em algumas oportunidades para vocês. Destaquei o quanto que ele é interessante na forma como ele trata do assunto, mostrando mesmo como que é o funcionamento da ficção. O que está por trás da produção de uma obra literária. Como que o autor observa o detalhe, como que o narrador é construído, como que se dá a relação com o tempo, com o espaço. Enfim, temos aqui uma obra que te ajuda a entender muito bem essa engrenagem que move a ficção. Foi relançada há alguns anos, agora pela editora do SESI de São Paulo, antes pela Kozak Naif. Então estava esgotada, vendida com preço geralmente alto, e agora você tem disponível com um preço bem mais acessível. É um livro fundamental até porque trabalha com muitos exemplos, mostra na prática aquilo que ele está falando. Outra obra que eu também, foi uma obra que eu descobri ano passado e que, enfim, falei para vocês aqui já em algumas oportunidades, destaquei inclusive no meu vídeo de retrospectiva do ano de 2022. Fica o convite para que vocês assistam, tá? Foi o último vídeo publicado aqui no canal. Destaquei que essa foi uma das obras que mais contribuíram para mim no ano passado. Trata-se do romance História de uma Ideia. Este livro que é bem mais novo mesmo, ele não é uma republicação recente, ele foi publicado pela primeira vez recentemente no ano de 2021. Então, há menos de 2 anos no mercado e já com uma abordagem muito interessante, porque se propõe mesmo a fazer uma história do gênero romance, mas uma história não tratando de períodos ou coisa assim, uma história buscando encontrar a ideia de um auge para o romance e discutindo se essa ideia, se encontrar um período de auge para o romance é possível, chegando à conclusão de que não, mas argumentando por quê, você pode concordar ou não. Tem alguns pontos em que eu não me filio às ideias do autor, mas de um modo geral foi uma obra muito bacana, até porque cita muitas obras, mostra a ligação de determinados autores e de determinadas obras com o seu contexto. Enfim, uma obra também indispensável. Outra obra sobre romance, se a primeira, de James Wood, serve para você entender a narrativa de um modo geral, o conto, o romance, enfim, as duas últimas foram mais centradas no romance mesmo. Eu indico este livro aqui, O Romance de 30, de José Hildebrando da Canal, porque é uma preparação importante que você faz. Você que está em formação, se prepara para tudo que vai ser celebrado, comemorado, trabalhado, exigido em termos de centenário do Romance de 30. É uma forma de você entender melhor o contexto,
algumas obras, a importância do que foi esse Romance de 30 para a literatura brasileira. Não aqui apenas regionais nordestinas, mas ele traz Os Ratos, de Dionélio Machado, que não é uma obra regionalista. Ele trabalha aqui também com Memórias do Coronel Falcão, enfim, Os Corumbás. É uma abordagem ampla que explica o Romance de 30 como um todo e que vai ser fundamental para que você conheça e se prepare para quando estiver atuando aí nas escolas, nos cursinhos e tudo mais, pré-vestibular e tal, que essas obras estarão em auge nos próximos anos, você já esteja preparado para ela. Eu conheci este livro no ano passado. Ele faz uma apresentação muito bacana do Romance de 30 e depois vai se deter em algumas obras específicas. Bom, agora entramos no campo da poesia. Conheci algumas obras no ano passado e também destaco aqui uma outra obra que eu já conheço há algum tempo, mas que foi relançada também recentemente e que pode ser interessante para vocês conhecerem. Destaco aqui o Duplo Estado da Poesia, Modernidade e Contemporaneidade. É uma obra que é composta de diversos textos de autores, os mais variados, né? Aqui tem professoras e professores que têm uma dedicação ao gênero poético e que por isso mesmo dão uma contribuição muito interessante ao estudo da poesia aqui no livro. A discussão sobre o caráter mimético da poesia. Você tem discussão sobre tradução de poesia. Você tem também uma discussão sobre a poesia na contemporaneidade, como o subtítulo já adianta, né? E aí vai se discutir algumas obras, alguns poetas, algumas poetisas que têm algo a acrescentar à poesia na contemporaneidade, né? Tem aqui inclusive um texto sobre Paulo Leminski, que foi o autor que eu estudei no meu mestrado. Bom, ainda para você que quer conhecer um pouco mais sobre poesia, eu indico Poesia e Filosofia, de Antônio Cícero, um autor que eu já conhecia, mas que eu ainda não conhecia a obra, e que também foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais por meio deste livro. Um livro publicado pela Civilização Brasileira. É aquela abordagem mesmo, o título já indica muito, né? Poesia e Filosofia vai discutir algumas coisas da poesia relativas ao campo filosófico. E claro, né, tocar inevitavelmente na questão da mimese, o trabalho poético, de como é pensar o mundo a partir de um olhar poético. Vai discutir a questão de verso e poesia, né, a relação ou não entre verso e poesia. Vanguarda também aqui, eu li um texto interessante a respeito disso. Não li o texto na íntegra, o livro na íntegra, mas li uma boa parte dele. Assim como lá no romance, eu indiquei uma obra, lá na narrativa, né? Eu indiquei uma obra que pode te ajudar no teu trabalho de professor, né? Já pensando aqui numa formação que a médio prazo vai exigir de você um conhecimento a respeito de algumas obras, situar algumas obras dentro de um contexto de centenário, e certamente vão aparecer algumas discussões lá a respeito da validade ainda dessas obras, sempre aparece coisas do tipo. Então conhecer o Romance de 30 é fundamental para o professor, mas sobre a poesia também é interessante você pensar um pouco como professor, você que está se formando ou você que já atua, como que eu vou trabalhar isso em sala de aula. Indico aqui um livro que eu já fiz resenha no canal, Poesia na Sala de Aula, de Helder Pinheiro, este que foi meu orientador no mestrado, um grande professor, uma pessoa fundamental na minha formação. Inclusive eu tenho entrevista com ele aqui no canal, fica o convite para que vocês assistam. E aqui neste livro ele vai falar um pouco da importância de se pensar a poesia do ponto de vista do ensino, né, de como trabalhar isso em sala de aula, da importância de o professor ser um leitor de literatura, ser um leitor de poesia, e vai tratar de algumas estratégias de ensino de poesia. Uma obra que certamente vai te abrir algumas portas para pensar como será a sua didática. Foi essencial para mim, pode ser também para você. Passando aqui, ainda tem mais 5 obras para indicar. Passando para umas obras de caráter mais geral, eu acho que é fundamental para todos aqueles que vão estudar literatura conhecer aquilo que diz respeito à literatura do seu país. Conhecer como que essa literatura se formou, quais são os grandes temas,
qual o ideal que está por trás da formação de uma literatura nacional, especificamente ali no seu país, a princípio, né? Bom, eu poderia indicar algumas obras de historiografia da literatura que eu já indiquei, inclusive, aqui no canal. Algumas obras muito boas, seja em um único volume, eu acho que está pegando aí no vídeo, o História Concisa da Literatura Brasileira, ou aqui a história de Marçom Moisés, que é em 3 volumes, tem outras histórias aí em 2, 3 volumes, 4. Mas eu vou indicar um texto bem introdutório mesmo. Trata-se do Conceito de Literatura Brasileira, de Afrânio Coutinho, um livro que eu tinha entrado em contato há algum tempo, né? Eu acho que na época da graduação, eu peguei isso na biblioteca da universidade e li. E depois não tive mais contato. Ano passado comprei e fui dando um passeio na obra e vendo o quanto que ela é relevante, né? Ou seja, ela aqui apresenta realmente muito daquilo que diz respeito à nossa literatura. Trata do conceito de literatura brasileira, né? Ou seja, o que está por trás da nossa literatura, fala um pouco da literatura colonial, fala do instinto de nacionalidade a partir lá da obra, do texto, né, de Machado de Assis. Inclusive, eu acho que este ano de 2023, ano passado eu trouxe um texto dele sobre o ideal do crítico, né, a crítica literária, e neste ano agora de 2023, eu pretendo trazer um vídeo sobre este outro texto, que é também muito conhecido, muito debatido, que é o instinto de nacionalidade, o tema, né, do instinto de nacionalidade, que Machado de Assis discute lá num texto sobre literatura brasileira que ele tem e que talvez seja interessante trabalhar. Fala da formação da literatura brasileira a partir aqui das ideias de Antônio Cândido, inclusive este livro que eu estou concluindo a preparação de um vídeo para vocês sobre ele. Bom, e e vai tratar de outros temas também. É uma obra interessante para você iniciar-se na literatura brasileira, entender o que é a literatura brasileira, o que está por trás enquanto temas, enquanto ímpeto de criação de uma literatura nacional. Mas é lógico que o profissional que estuda literatura, o professor, enfim, o estudioso de um modo geral que se debruça sobre a literatura, deve estar sempre de posse de conceitos fundamentais, básicos mesmo, para o estudo da literatura. Entender primeiramente a discussão em torno do que é a literatura, entender quais são os gêneros literários, enfim, tudo que diz respeito à literatura, sua natureza. Nesse sentido, eu vou reforçar a indicação que já fiz várias vezes da obra A Criação Literária de Marçom Moisés. Por mais obras que eu conheça ao longo da vida, eu continuo achando que é a obra mais completa no sentido de trazer num livro só, deixar com você um manual aqui onde você tenha à sua disposição uma discussão vasta e geral sobre conceito de literatura, problemática de gêneros literários, discussão a respeito da narrativa, da poesia e sobre os gêneros da narrativa, os gêneros da poesia, a crítica literária, enfim. Uma obra extremamente completa que você tem tudo em um volume só. É lógico que vários autores discutiram sobre isso, então você encontra um texto sobre isso aqui, um texto ali, outro ali. Mas, de um modo geral, um livro que traga tudo condensado numa obra só, eu acho que o de Marçom Moisés continua sendo, aqui no Brasil, o mais completo. Então, reforço a minha indicação da obra A Criação Literária. Discutindo também a natureza da literatura, antes de passar para as últimas 2 obras físicas, mas discutindo também a natureza da literatura, eu indico o meu livro, A Literatura como Acontecimento. Livro disponibilizado de forma online, digital e gratuita. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder baixar, ler online, imprimir, fazer o que você quiser com a obra. Neste livro eu discuto a natureza da literatura, né? Ou seja, me pergunto sobre o que é a literatura e explico, a partir da conclusão a que eu cheguei sobre o que é literatura, cada um dos aspectos relativos a essa natureza do acontecimento literário. No livro, apresenta um conceito de literatura, dizendo que a literatura é a expressão verbal e historicamente situada de uma intuição criativa voltada para o belo. Este é o conceito de literatura que eu desenvolvi à luz, claro, de grandes obras que embasaram minhas considerações, minhas reflexões, mas eu vou depois, ao longo do livro, explicar o porquê de cada termo que constitui esse conceito, ou seja, por que a literatura é expressão verbal?
Por que que a literatura é historicamente situada? Por que que a literatura é intuição criativa? E por que que ela é voltada para o belo? E ao longo da obra, eu também deixo várias notas de rodapé. Eu procuro ser o mais breve e o mais simples possível, o mais simples que o assunto permite, né? Não sou simplório, mas sou simples. Mas ao longo do livro, eu vou dando dicas em notas de rodapé de obras em que você pode aprofundar os conceitos apresentados. Então, por mais que eu seja resumido, um livro de 90 páginas, mas eu apresento várias possibilidades de aprofundamento no tema, tá? Então fica também o convite para que você conheça este livro. Por último, duas obras que são não para discutir os gêneros literários, não para discutir a natureza da literatura, mas para que você se situe dentro de algumas possibilidades de ampliação de horizontes. O primeiro deles diz aqui respeito à relação da literatura com outras linguagens, principalmente com a língua, né, a linguística, que é o livro de Beth Bright, Literatura e Outras Linguagens. Este livro a gente trabalhou ele numa disciplina do doutorado. Eu fiquei responsável, inclusive, por apresentar um capítulo da obra, mas enfim, outros colegas apresentaram outros capítulos. E é um livro muito interessante porque vai te mostrar, vai te dar essa noção de que a literatura não está sozinha. Ela tem uma relação com outras linguagens, ela tem uma relação muito importante com a língua, e isso tudo deve ser conhecido, valorizado e explorado pelo pesquisador, pelo professor. E eu também indico o livro Uma Literatura nos Trópicos, de Silviano Santiago. Ele tinha uma edição mais antiga, que era publicada pela editora Perspectiva, se não me engano, mas saiu recentemente uma edição ampliada pela editora CEP, né, uma editora de Pernambuco. Uma edição bem bacana, bem bonita, e também de um livro fundamental para que você comece a entender um pouco sobre como estudar literatura. Isso é importante também, né? Não apenas você entender o que é a literatura, não apenas você saber ensinar, mas você, enquanto estudioso, como que eu me debruço sobre uma obra? Que aspecto analisar? Aqui ele vai se debruçar sobre alguns autores, sobre algumas obras, cada uma levantando um aspecto, e por isso mesmo vai dar a você a noção de como que você pode fazer a análise de uma obra. Neste texto aqui eu posso explorar o narrador, naquele ali eu posso... Entende? Isso é uma forma de você se ambientar com a postura do crítico, com a postura do analista de obra literária. E aqui no livro de Silviano Santiago, né, ele trabalha muitas obras importantes. Ele fala da Máquina do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, fala de Iracema, de José de Alencar, fala de uma relação entre a obra de Eça de Queiroz e Madame Bovary, de Flaubert, fala da Bagaceira, de José Américo de Almeida, fala de Caetano Veloso. Certamente para você que está estudando letras ou que já concluiu, mas quer adentrar um pouco mais na literatura, vai te mostrar como que um crítico, um professor de muita competência, de muito conhecimento, um erudito, como que ele faz sua análise, como que ele se debruça sobre o texto literário. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham saído aqui com boas dicas de leitura para aprofundar os seus conhecimentos em literatura. Não deixe de interagir deixando seu comentário, como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.